Minha meia-irmã chamou os serviços sociais porque minha mãe não me puniu depois que ela me incriminou, mas agora o karma age pois ela engravidou e perdeu o bebê. Esta é uma história sobre os 3 ou 4 anos que vivi com minha meia-irmã mimada. E nossa, é um caso complicado. Aqui estão os personagens. Eu, a protagonista desta história. Minha meia-irmã malvada e mimada. A pessoa que tornou minha vida impossível. Minha mãe, a única que me apoiou em tudo isso. Meu padrasto, o homem que sempre me punia injustamente. E um dos meus melhores amigos da minha antiga cidade. Alguém que odiava minha meia-irmã tanto quanto eu. A história. Minha meia-irmã malvada e mimada foi trazida para o Canadá quando eu tinha entre 13 e 14 anos. Meus irmãos e eu estávamos na casa do meu pai naquele fim de semana. Quando nos apresentaram, fiquei feliz com a ideia de ter uma irmã mais velha, mas toda essa felicidade desapareceu rapidamente. Aqui estão algumas das coisas que ela me fez ao longo dos anos e que ainda me lembro. História 1. Minha meia-irmã malvada e mimada. Minha irmãzinha e eu tínhamos que dividir um quarto. Morávamos em uma casa geminada de 3 quartos. No quarto havia a pequena cama de criança da minha irmãzinha e um beliche. Tínhamos esse beliche há anos e eu sempre dormia na cama de cima porque a de cima ficava mais perto da janela e nos dias quentes eu sentia uma brisa fresca maravilhosa. Não que a cama de baixo não recebesse ar, mas não batia diretamente no rosto. Então, na primeira noite no quarto, minha irmãzinha entrou na cama dela e eu estava subindo a escada quando minha meia-irmã me perguntou: "Você poderia mudar suas coisas para a cama de baixo depois da escola amanhã para que eu possa dormir em cima?" Respondi gentilmente que não me sentia confortável dormindo lá. No dia seguinte, quando voltei para casa, meu padrasto começou a gritar comigo dizendo que eu não deveria ser grossa com minha meia-irmã porque agora ela era minha irmã mais velha, e que se ela quisesse a cama de cima eu deveria deixá-la. Além disso, ele me puniu por dizer palavrões. Primeiro de tudo, eu nunca tinha dito um palavrão na minha vida, pelo menos até os 16 ou 17 anos. Segundo, como é possível que ela acabasse de chegar e automaticamente se apossasse da minha cama? Esses foram os 2 pensamentos que tive naquele momento. Apesar de tudo, não tive outra opção a não ser subir para o quarto e transferir todas as minhas coisas para o beliche de baixo, enquanto ela se acomodava na de cima com um sorriso zombeteiro no rosto. Depois de 2 meses suportando ela cobrir metade da janela com seu cobertor e gritar comigo quando eu o movia porque estava morrendo de calor, acabei dormindo em um catre dobrável no porão. Minha mãe pensava que eu tinha cedido a cama voluntariamente, mas quando notou que eu estava gradualmente movendo minhas coisas para o porão, ela me perguntou o que estava acontecendo. Contei tudo a ela e ela confrontou meu padrasto por não ter perguntado minha versão nem a da minha irmãzinha e por me punir injustamente. Finalmente recuperei minha cama, mas quando minha meia-irmã voltou para o beliche de baixo, começou a empurrar o colchão com os pés toda vez que eu estava em cima. Decidi simplesmente ignorá-la. História 2. Eu estava fora, atravessando a rua para encontrar um dos meus melhores amigos da minha antiga cidade para irmos juntos à biblioteca. Na volta, aparentemente minha meia-irmã estava alguns metros atrás de mim porque a próxima coisa que sei é que ela torceu meu braço esquerdo para trás das minhas costas e me prendeu em um doloroso mata-leão. Meu amigo: "Que diabos? Solta ela agora." Meia-irmã respondeu. "Ah, vamos lá, a OP precisa aprender a prestar mais atenção ao seu redor, eu só estou ajudando ela." Eu disse. "Não, você não está. Me solta, eu preciso ir ao banheiro, merda." Ela não me soltou e eu acabei me urinando. Só então me soltou. Ela saiu correndo, rindo enquanto meu amigo me levou ao banheiro da biblioteca para que eu pudesse me limpar e lavar o rosto já que eu estava chorando. Contei para minha mãe e minha meia-irmã foi punida por uma semana por fazer isso comigo. No entanto, a punição acabou durando apenas um dia porque meu padrasto disse que ela só estava brincando. Sim, claro. Desde então sempre que eu saía me certificava de que se eu ou meu amigo a víssemos corríamos e nos escondíamos. História 3. Isso foi o que me fez realmente odiá-la. Era meu aniversário e eu decidi organizar minha primeira festa do pijama porque finalmente tinha amigos que eu podia convidar. Eu sofria bullying, então muitos dos meus amigos eram de séries mais altas ou mais baixas que a minha. A primeira a chegar foi uma amiga que conheci na Iguane, um programa da igreja para jovens, um lugar incrível. Ela me deu um calendário do advento com chocolates dentro, além de um saco de doces e chocolates. Com isso fomos para o porão onde eu tinha tudo pronto. 2 tigelas de pipoca, 2 tigelas de batatas fritas mistas, 3 garrafas de refrigerante, travesseiros, cobertores no chão e uma pequena pilha de filmes ao lado da televisão que havia lá. Mas adivinhem quem já estava deitada no beliche debaixo de um beliche que pertencia a um dos meus tios? Se você adivinhou que era minha meia-irmã malvada e mimada, acertou. Ela estava lá com o iPod que minha mãe nos deu no Natal passado e notei que ela estava comendo de uma das tigelas de pipoca. Em vez de dizer algo, simplesmente peguei a tigela e minha amiga e eu nos sentamos no computador de mesa do porão. Tínhamos 2, um na sala de estar e outro no porão. Nós o usávamos para assistir a vídeos engraçados no YouTube. Naquela época minha família não tinha Wi-Fi. O que tínhamos era um modem USB e tínhamos que nos revezar para usá-lo. E como era minha festa do pijama, eles tinham me dado para a noite. Enquanto estávamos assistindo a um clipe engraçado de um cachorro, minha meia-irmã nos perguntou se queríamos ver um vídeo de líderes de torcida. Minha amiga disse que sim, mas eu hesitei devido a todo o problema que ela tinha me causado antes. No entanto, eu não queria que minha festa do pijama fosse interrompida por ela inventando mais mentiras sobre mim, então aceitei. Gostaria de poder voltar no tempo e dizer não, mas eu tinha 14 anos e ainda era ingênuo em certas coisas. Ela nos disse para entrarmos no Google e digitarmos líderes de torcida incríveis junto com a palavra que se refere a conteúdo adulto. Sim, você leu certo. Ela nos fez clicar em um vídeo adulto.
Como éramos meninas inocentes na época, ficamos bastante chocadas. Minha meia-irmã apenas riu antes de ir dormir enquanto eu desliguei o vídeo e minha amiga e eu ficamos em silêncio até que outro amigo e meu melhor amigo chegaram. Nunca mencionamos isso para minha mãe, apenas contamos para nossos amigos e eles ficaram tão irritados quanto minha amiga, mas eu ainda estava confusa. Então, meus 3 amigos passaram a tarde me explicando as aves e as abelhas e que o que tínhamos visto não era apropriado. Eu estava furiosa, mas meus amigos me distraíram para evitar que eu subisse para o quarto e a estrangulasse. Deixei o que aconteceu naquele dia no esquecimento. Uma semana depois, na sexta-feira, eu estava na minha cama assistindo a um DVD que peguei emprestado da biblioteca esperando a hora de ir para o clube de meninos e meninas. Eu não queria ficar esperando muito tempo do lado de fora pelo ônibus já que eles pegavam as crianças do bairro às 6, então decidi ficar dentro de casa até 5h45. Enquanto esperava, minha mãe me disse que meu melhor amigo estava me esperando, então me levantei e fui ao banheiro para pentear o cabelo antes de sair. Eu estava a poucos metros de casa quando me lembrei de que tinha deixado meu iPod na cama e precisava dele já que tinha um aplicativo para ligar para minha mãe em caso de emergência, o FaceTime. Quando entrei no meu quarto vi minha mãe, meu padrasto e minha meia-irmã parados lá e minha mãe estava segurando meu laptop. Lembram quando eu disse que nos revezávamos para usar o modem USB? Bem, minha meia-irmã estava usando, mas assim que saí do quarto ela o colocou no meu laptop e abriu um vídeo adulto para mostrar para minha mãe e meu padrasto. Ela me culpou. Quase fui punida e proibida de ir ao clube, mas minha mãe me perguntou se eu estava usando a internet e eu disse que não já que estava assistindo ao meu programa. Era Kimba, o Leão Branco, caso alguém queira saber. Então, não fui punida. No entanto, meu padrasto ainda queria que eu ficasse em casa enquanto minha mãe levava meus irmãos e minha meia-irmã ao cinema, mas minha mãe disse que como eu estava dizendo a verdade não seria punida. Olhei para minha meia-irmã e vi que ela estava furiosa com o que minha mãe tinha dito. Ela estava chateada porque eu não tinha sido punida nem apanhado. Essa desgraçada realmente pensou que minha própria mãe acreditaria nela? Ah, boa sorte com isso porque ela confia em mim e me conhece há muito mais tempo. Meu ódio por ela cresceu ainda mais e acreditem, eu tenho um temperamento muito ruim, embora naquela época eu o controlasse bem e ainda controlo, mas o que ela tentou fazer quase me fez abrir os portões do inferno e soltar os abusos infernais. Não disse nada, apenas peguei meu iPod e saí furiosa para o ponto de ônibus. Meu amigo perguntou o que estava acontecendo e eu contei a ele. Sim, é seguro dizer que nenhum dos meus amigos era fã dela e eu não os culpo. História 4. Isso aconteceu do nada. Vi minha meia-irmã durante o almoço e ela estava agindo de forma estranha. Eu não tinha certeza do porquê, mas enquanto eu estava sentada no ônibus ela nunca apareceu. Ela também não apareceu em casa até o dia seguinte. Comecei a ficar paranoica porque tinha um mau pressentimento de que ela estava tramando algo e eu estava certa. Essa desgraçada chamou os serviços de proteção à criança contra minha mãe. Olha, eu posso nunca ter gostado da maneira como ela me tratou ao longo dos anos, mas ninguém, e eu digo ninguém, mexe com minha mãe e pensa que vai se safar. Durante um mês tivemos que lidar com visitas dos serviços de proteção à criança e sessões de terapia antes que eles finalmente concordassem que minha mãe não era abusiva conosco. No entanto, minha meia-irmã foi enviada para um lar coletivo. Essa foi a única parte de tudo isso que me deixou feliz e eu nunca mais a vi. O karma a pegou. Alguns anos se passaram e nos mudamos de nossa pequena cidade para um apartamento em Brampton, minha antiga cidade natal. Eu estava no meu quarto aproveitando o fato de finalmente termos Wi-Fi quando minha mãe entrou no quarto que eu dividia com minha irmãzinha para me dizer que minha meia-irmã tinha abandonado a escola e estava morando com o namorado dela. Eu nem sabia que ela tinha um. Ela também me disse que tinha conseguido o número dela e a tinha ligado. E ela estava chorando. A vida dela era difícil e horrível. Ela tinha engravidado, mas seu filho não sobreviveu além do segundo aniversário. Fiquei em choque. Desde que ela foi embora até o dia em que nos mudamos, o nome dela era um tabu total em casa, como se fosse Voldemort em Harry Potter. Então ouvir isso foi realmente surpreendente. Senti pena que o filho dela tivesse falecido, mas não pude deixar de pensar. Bem, isso é o que você ganha por pensar que minha mãe estava te impedindo de fazer o que queria. Agora, veja a vida dela arruinada em um lugar que não é nem de perto sua antiga casa por culpa própria. Essa foi a última vez que soube algo sobre ela. Não sei o que aconteceu com a vida dela desde então, e sinceramente, não me importo. Ela está fora da minha vida e sou muito mais feliz. Esclarecimento importante. Quero deixar claro que em nenhum momento me alegro com o falecimento do bebê dela. Na verdade era alguém que eu realmente queria conhecer. Deixe-me explicar. Quando minha mãe me disse que minha meia-irmã tinha um filho, eu estava com meu telefone na mão porque estava prestes a pedir o endereço ou o número dela, algo que eu nunca pensei que faria. Minha razão, embora eu estivesse feliz que a vida dela estivesse seguindo o mesmo caminho que a minha teria tomado se os serviços de proteção à criança não tivessem acreditado que minha mãe não era abusiva, eu não queria que o filho dela, uma criança inocente, sofresse. Eu ia contatá-la e dizer que seria uma boa ideia que o filho dela ficasse conosco até que ela estivesse financeiramente estável. Eu podia odiá-la, mas sei quando deixar meu ódio de lado porque eu realmente não queria que o filho dela sofresse. Mas então minha mãe me disse que o bebê havia falecido e fiquei triste com a notícia. Então minha tristeza se transformou em raiva ao perceber que ela só se importava que a vida dela não estava indo como ela queria. Ela não queria estar grávida. Então quando o filho dela faleceu ela simplesmente não se importou. Não desejo a morte a ninguém, nem mesmo ao meu pior inimigo. Então a morte do bebê dela realmente me entristeceu. Atualização. A história que estou prestes a contar a vocês ocorreu entre 2014 e 2015, mas uma visita à casa de uma das amigas da minha mãe trouxe este incidente à tona e pensei em compartilhar. Aqui estão as pessoas envolvidas. Vovó mimada, a mulher controladora e cruel desta história, eu, a vítima de seu abuso, mamãe ursa, minha mãe,
chamada assim porque quando soube do que aconteceu parecia pronta para enterrar a vovó mimada a 2 metros de profundidade. A história. Isso aconteceu quando minha mãe, meus 2 irmãos mais novos e eu morávamos em Santa Catarina, uma pequena cidade. Mudamos para lá porque naquela época a saúde da minha mãe não era tão boa quanto é agora e a família dela morava lá. Então nos mudamos para receber mais apoio. É aqui que entra a vovó mimada. Desde o momento em que trouxe minha mãe para o Canadá ela a tratou como Cinderela. Minha mãe tinha que cozinhar, limpar e cuidar dos meus tios. A vovó mimada nem a ajudou com a escola nem comprou o que ela precisava. Minha mãe teve que trabalhar em 2 empregos só para comprar seus livros escolares e suas roupas. Além disso, a vovó mimada também não era gentil com seus próprios filhos. Ela teve 3 filhos e 2 deles se mudaram assim que conseguiram ter renda estável porque não suportavam sua natureza controladora. O único com quem ela era gentil era o irmão mais novo que está no exército e não mora com ela desde os 23 anos. O ponto é que a vovó mimada gosta de mandar e ter o controle de tudo. E se você não faz o que ela diz, ela critica e pune você. Além disso, ela é uma policial aposentada, embora eu ainda não esteja convencida de que ela não foi forçada a se aposentar. Quando eu tinha entre 14 e 15 anos, minha mãe teve que viajar de volta ao seu país de origem para cuidar de alguns assuntos que sinceramente já não me lembro. Como ela não podia nos deixar sozinhos, meus irmãos e eu, ela pediu a vovó mimada para cuidar de nós. Naquele momento parecia que ela estava tentando ser uma pessoa melhor, mas estávamos enganados. Ficamos na casa dela enquanto minha mãe estava fora e durante exatamente 3 dias ela foi decente, até que chegou o 4º dia. Apenas um detalhe importante: isso aconteceu no inverno. E isso é crucial para a história. No 4º dia de nossa estadia lá eu estava no porão assistindo alguns filmes no videocassete. Naquela época eu não tinha laptop, iPad, iPhone ou meu iPod. Eu só tinha um celular de flip para emergências que estava carregando no quarto. Então eu não o tinha comigo. De repente ouvi passos fortes vindo de cima e se dirigindo a mim. Os pisos não eram bem isolados e as escadas rangiam. Então era fácil ouvir quando alguém subia ou descia. Agora, a casa da vovó mimada tinha 4 níveis. O porão dava para 3 portas, um banheiro, um quarto e um cômodo que dava para o quintal. De repente a vovó mimada irrompeu furiosa porque eu não estava agindo como minha mãe e não tinha perguntado o que ela queria para o café da manhã, basicamente porque eu não estava cuidando dela. Ela estava tão irritada que me agarrou pelo braço, me arrastou escadas acima, me jogou na rua apenas com meus jeans e uma camiseta e me trancou em seu velho galpão de metal. Fiquei lá por 2 horas. Como a cidade é perto da água, os invernos são brutais, então eu estava congelando. Acabei colocando meus pés descalços em um saco de terra aberto para me manter aquecida. Um dos meus tios, o mais velho, a quem chamarei de tio genial, me tirou de lá. Ele tinha vindo nos visitar e quando não me viu perguntou à vovó mimada onde eu estava e essa mulher disse. E me lembro claramente porque o tio genial me contou. Ah, esqueci que a coloquei no galpão esta manhã. Ela ainda está lá. Ela me esqueceu por 2 horas em um galpão enferrujado em pleno inverno com um frio infernal. O tio genial ficou furioso quando ouviu isso, mas não tanto quanto minha mãe quando descobriu. Ela gritou com a vovó mimada como nunca antes tinha feito, mas a vovó mimada tentou se justificar dizendo que eu não era mais uma criança e que não deveria ser preguiçosa assistindo televisão quando deveria estar na cozinha fazendo o café da manhã e ajudando com o jantar. Sim, claro. Ela sempre odeia o fato de eu ser um pouco Maria Macho. Antes deste incidente, quando eu era mais jovem e passava os verões com ela detestava que eu preferisse sair para brincar de forma bruta com os meninos da vizinhança em vez de ficar em casa e ser uma mocinha. Bem, azar o seu vovó mimada, eu continuo sendo eu mesma. Fiz aulas de construção no ensino médio, agora trabalho em uma fábrica e tenho licença para operar empilhadeiras. Ser uma dama não me interessa. Depois desse incidente nunca mais ficamos na casa dela sozinhos. Tivemos que ir lá alguns anos depois, mas desta vez minha mãe estava conosco, então nada parecido aconteceu. Se vocês estão se perguntando por que continuávamos indo à casa dela, bem, antes da Covid a casa dela era onde sempre se celebravam o Dia de Ação de Graças, a Páscoa e o Dia do Canadá. Não me perguntem por quê, não faço ideia. O que sei é que houve um Dia do Canadá que foi o pior de todos porque arruinou completamente a minha celebração. Se pessoas suficientes quiserem ouvir essa história eu a publicarei. E essa é a história da minha vovó mimada. Atualização 2. Eu estava ouvindo algumas histórias do Reddit no YouTube quando uma delas me lembrou uma situação que minha mãe está vivendo com a família do meu padrasto. Esta história trata principalmente sobre o irmão mais velho dele, já que foi ele quem iniciou tudo isso. Personagens: mãe, minha mãe, tio pedinte mimado, o irmão mais velho do meu padrasto que causou todos esses problemas, padrasto, o homem com quem minha mãe se casou depois de se separar do meu pai, pai biológico, meu verdadeiro pai. A história. No final de 2018 minha mãe e meu padrasto estavam em processo de divórcio. Bem, na verdade minha mãe estava se divorciando dele sem que ele soubesse até que foi finalizado. E quando ele descobriu não gostou nada, embora para mim isso seja pura hipocrisia. Desde que o conheci aos 6 anos nunca gostei dele, mas como ele fez minha mãe feliz após a separação do meu pai biológico tentei tolerá-lo. Mesmo assim sempre me certifiquei de nunca ficar sozinha com ele porque ele me lançava olhares inapropriados e me fazia sentir desconfortável. Ele também tentou tomar o lugar do meu pai biológico me dando dinheiro o tempo todo e fazendo comentários grosseiros sobre ele. Ele dizia coisas como: ele não é um bom pai. Ele foi embora porque não suportava seu irmão com deficiência. Olha, eu aceitarei o dinheiro que você me der, mas não permitirei que você fale mal do meu pai nem que tente substituí-lo. Além disso,
Quem não queria meu irmão era você. Então não pense que ainda sou uma menininha tola porque não sou. A chegada da filha dele e o pesadelo. Quando meu padrasto se mudou para nossa casa, ele trouxe a filha dele de Gana e nos disse que agora ela era nossa nova meia-irmã. Essa desgraçada era uma abusadora comigo. Há muitas histórias sobre o que ela me fez. Se vocês quiserem, posso fazer outra publicação sobre isso. Eu também tinha um meio-irmão mais novo, mas ele era um anjinho. Não tinha nada da atitude mimada da irmã dele. Ele não mora mais conosco. Voltou para Gana com a mãe dele. O retorno para Gana e o falecimento dele. Em 2019, meu padrasto deixou o Canadá e voltou para Gana. Ele ficou lá por alguns meses até que ligou para minha mãe dizendo que estava gravemente doente e que os médicos queriam enviá-lo de volta para o Canadá para receber tratamento adequado. Naquele momento, minha mãe já tinha tirado todas as coisas dele do nosso apartamento e trocado o colchão dele. Acreditem, o colchão estava nojento e cheirava horrível porque ele nunca se limpava direito, só ficava debaixo d'água por 1 hora e saía do chuveiro. Minha mãe disse para ele seguir as recomendações dos médicos, mas que ele não teria permissão para voltar para o nosso apartamento. Ela lembrou que um dos amigos dele tinha as coisas dele e que ele poderia ficar com ele. E o que esse cara fez? Ignorou o conselho da minha mãe e ficou em Gana mesmo assim. Bem, o tiro saiu pela culatra porque pouco depois ele faleceu. Não vou dizer que a morte dele me doeu porque eu não era apegada a ele, mas também não desejo a morte a ninguém. No entanto, minha falta de amor por ele aumentou depois de um incidente que tive com ele quando tinha 14 anos. Se vocês se interessarem, posso fazer uma publicação sobre isso. Mas bem, ele faleceu e com isso apareceu o parasita do irmão mais velho dele, o tio pedinte mimado. Esse cara é um verme completo e começou a causar problemas para minha mãe. Algumas das coisas que ele e o resto da família fizeram foram: vendeu todos os utensílios de confeitaria da minha mãe, formas de bolo, bases para tortas, mangas de confeitar, etc. Tentaram ficar com uma propriedade que minha mãe possui em Gana. Vendeu mais coisas que pertenciam à minha mãe e tentou processar minha mãe por dinheiro. Ligava constantemente pedindo dinheiro, ele e o resto da família, e muitas outras coisas que nem consigo lembrar agora. A situação ainda continua, chegando ao ponto em que minha mãe nos disse, a mim e meus irmãos, que tudo estará em nosso nome no testamento dela. Dessa forma, se tentarem algo no futuro, estaremos legalmente protegidos. Agora ele e a família dele ainda ligam de vez em quando, mas minha mãe nunca atende. Mas bem, isso é o que eu ganho por ter ficado calada quando meu padrasto apareceu pela primeira vez em nossas vidas, porque minha mãe teria me escutado se eu tivesse falado antes. Um detalhe importante que esqueci de mencionar é que uma das razões pelas quais minha mãe se divorciou do meu padrasto foi porque ele entrava no Facebook para conversar com meninas de 14 anos ou mais e tinha conversas inapropriadas com elas. Minha mãe se livrou desse homem e da família parasita dele, mas eles ainda estão tentando causar problemas para ela. Felizmente já temos um plano para nos proteger de suas tentativas de se aproveitarem de nós. Atualização 3. Esta história me veio à mente enquanto eu ouvia uma história do Reddit no YouTube, então pensei em compartilhá-la aqui. Era por volta do meio-dia e eu estava em Scarborough com uma amiga e irmã, a quem chamaremos de Diamond. Eu queria ganhar um dinheiro extra e Diamond sugeriu que eu fizesse algumas entregas com o Uber Eats, porque 1. A área estava super movimentada com muitas pessoas pedindo comida, e 2. Diamond estava curiosa para ver como o aplicativo funcionava do lado do motorista. Então foi isso que fizemos durante o dia, mas então recebi um pedido que ainda me irrita, mas que também me fez rir. Pegamos o pedido da cliente desagradável e logo após fazer minha primeira entrega, eu nem tinha terminado de colocar o cinto de segurança quando recebi uma mensagem dela pelo aplicativo. Eu gostaria de ter feito uma captura de tela, mas com o meu telefone novo é difícil fazer isso. No entanto, foi exatamente isso que ela escreveu, palavra por palavra: cliente desagradável. Ei, quando você chegar na minha casa, não deixe o pedido na porta. Minha porta abre para fora e não para dentro. Se você não seguir minhas instruções, não receberá sua gorjeta e ambos sabemos o quanto você precisa dela, já que você não consegue um emprego de verdade. Essa foi a mensagem. Eu fiquei bastante irritada, mas Diamond, que também viu, fez uma piada dizendo que eu deveria deixar a comida dela perto de seus contêineres de lixo. E foi aí que me veio uma ideia ainda melhor. Quando chegamos ao endereço dela, começou a chover levemente. Não era uma tempestade, mas o suficiente para molhar tudo um pouco. Então decidi seguir exatamente o que ela me pediu. Eu não deixei o pedido dela na porta. O que fiz foi cavar um pequeno buraco em um vaso de flores que estava um pouco enlameado pela chuva e coloquei o saco de papel com a comida dela dentro desse buraco. Como é de costume com o Uber Eats, eu tinha que tirar uma foto do local onde deixei o pedido dela. Então eu fiz isso e depois enviei esta mensagem para ela. Seu pedido não foi deixado na porta como solicitado. Aproveite sua comida. Depois disso, simplesmente fui embora. Diamond e eu estávamos morrendo de rir quando voltei para o carro, mas a história ficou ainda melhor. Ela nem saiu de casa antes de me dar uma gorjeta de $4. Sério, ela achou que me machucaria não receber sua gorjeta de $4. Por favor, no meu emprego real eu ganho muito mais. Antes eu trabalhava na construção, mas depois consegui emprego na Amazon, já que a construção não funciona durante o inverno. Essa foi minha pequena vingança contra uma cliente desagradável e sem dúvida eu faria isso de novo se tivesse a oportunidade.